que é arte? Uma simples manifestação da criatividade humana ou algo muito mais profundo? Desde os primórdios, rabiscamos símbolos em cavernas, esculpimos formas no mármore, espalhamos tinta sobre telas. Tudo para capturar algo que escapa ao nosso controle. O tempo, a emoção, o desconhecido. A arte pode ser bela e inspiradora, mas também pode ser sombria e inquietante. Algumas obras nos fazem sentir paz, outras um frio na espinha. E é sobre esse lado da arte que falaremos hoje. As pinturas mais macabras que eu consegui encontrar. A Ilha dos Mortos, Arnold Buckley, 1880. A pintura mostra um pequeno barco atravessando águas calmas em direção a uma ilha cercada por rochedos imponentes e coberta por ciprestes, árvores tradicionalmente associadas a cemitérios e rituais fúnebres. No barco, vemos uma figura vestida de branco. Muitas interpretações sugerem que seja um barqueiro conduzindo uma alma para seu último destino. Diante dele, uma urna funerária reforça o tema da travessia para o além. O silêncio que emana da cena é perturbador. O céu não traz tempestades ou raios, mas a quietude parece mais opressora do que qualquer sinal de fúria da natureza. A ilha, isolada e solene, se torna um símbolo de solidão eterna e mistério pós-morte. A Ilha dos Mortos é uma obra aberta a diversas interpretações. Algumas das leituras mais populares incluem uma travessia para a vida após a morte. A figura do barco pode ser uma alma sendo levada para seu destino final, em uma cena que remete ao mito de Caronte, o barqueiro do rio Estige na mitologia grega. A morte como um estado de introspecção e quietude. Diferente das representações violentas do inferno ou da agonia do fim, Buckley retrata a morte como algo silencioso e inevitável, quase sereno. Um lugar de memórias e luto. A ilha pode representar o espaço interno na mente, onde guardamos aqueles que já partiram, tornando-se um reflexo do peso da perda e da saudade. Buckley pintou 5 versões da obra entre 1880 e 1886, pois a imagem se tornou extremamente popular. O pintor suíço estava enlutado por diversas mortes em sua família na época da criação da pintura, o que pode ter influenciado a aura melancólica da obra. Adolf, vocês sabem quem? Possuía uma versão da pintura, o que tornou ainda mais envolta em um ar sombrio. O compositor russo Sergei Rachmaninoff ficou tão impressionado com a obra que criou um poema sinfônico intitulado The Isle of the Dead, capturando a mesma atmosfera de mistério e pesar. A Ilha dos Mortos é uma daquelas pinturas que nos fazem pausar e refletir. Seu silêncio fala mais alto do que qualquer grito, e a sensação de que estamos observando algo sagrado e inalcançável é inegável. Seja um portal para o além ou uma metáfora para a solidão da existência, essa obra continua fascinando e inquietando gerações. Para mim, essa pintura emana um sentimento de solidão e prisão, como se, após a morte, você fosse levado a algum lugar que possui montanhas ao redor como muralhas intransponíveis, e mesmo que consiga passar para onde você vai, o mar gigantesco que cerca o lugar realça esse sentimento de lugar final de isolamento para mim. Deterioração da mente sobre a matéria, Otto Rapp, 1973. A imagem central da pintura é um crânio humano, mas não um crânio comum. Ele está se fragmentando, desmoronando em formas orgânicas e mutantes. Os ossos parecem estar se dissolvendo, se fundindo com padrões que lembram raízes, veias e teias de aranha, como se a mente estivesse literalmente se decompondo. O nível de detalhamento da obra é impressionante. Otto usou um estilo minucioso, criando uma textura quase viva na superfície da caveira, onde cada fissura e rachadura parecem pulsar com energia. Pequenas figuras e formas ocultas emergem da deterioração, como se o subconsciente estivesse se revelando em meio ao colapso. A escolha de cores é sombria e terrosa, reforçando a sensação de putrefação e decadência.
O fundo é enevoado, sem definição, como se tudo estivesse dissolvendo-se no vazio. A caveira sempre foi um símbolo de morte, mas aqui ela não é apenas um crânio estático, ela está em um processo contínuo de destruição e transformação. Isso pode simbolizar a impermanência da vida e o destino inevitável da carne e da consciência. A carne parece estar literalmente derretendo, com a parte de baixo da mandíbula já ausente e a língua separada da cabeça, enquanto figuras negras parecem contemplar o evento como algo belo ou fascinante, observadores passivos da decadência de um ser. Essa pintura me traz um desconforto muito grande. Minha leitura dela é sobre a decadência que uma pessoa mais de idade pode acabar sentindo, decadência mental e física, ou alguém que batalha contra problemas psicológicos como depressão ou ansiedade, que aos poucos vão te destruindo, te deteriorando, te apodrecendo. Mas e você, o que pensa sobre isso? Uma marionete para a sobrinha, Santiago Caruso. Toda a atmosfera dessa obra passa para mim um ar de perigo iminente. O porão escuro, escadas que levam para o desconhecido, com aquela garotinha segurando o boneco que parece ser um cadáver. E bom, o real desconforto está em saber que a garotinha não é uma garotinha. Ela pode ser tudo, menos uma criança inocente. O olhar dela vidrado em quem observa essa cena é muito sinistro. A marionete, além de parecer um cadáver misturado com um boneco de pano, está em uma pose que me remete a desespero, como se ela tentasse se livrar do domínio dessa menina. Há alguns objetos ao redor, uma armadilha de urso ao que parece, e algumas flores nascendo ali no chão. O título também é muito misterioso. O fato de a marionete ser para a sobrinha adiciona um elemento de narrativa intrigante. Será que a sobrinha é a destinatária desse brinquedo bizarro? Ou será que ela mesma é a marionete, sendo manipulada de alguma forma? Ou a menina na imagem é a sobrinha? Mas a sobrinha de quem? Ou do que? Tudo nessa obra é muito misterioso e macabro, desde o título até a arte e a ambientação. Autorretrato com a morte tocando violino, Arnold Buckley, 1872. Novamente com Arnold Buckley. Poucos artistas conseguiram capturar a presença da morte de forma tão poética e sombria quanto Arnold Buckley. Em 1872, o pintor suíço criou uma de suas obras mais enigmáticas e pessoais, Autorretrato com a morte tocando violino. Nesta pintura, Buckley não apenas se representa, mas nos convida a testemunhar a proximidade inevitável do fim, enquanto a própria morte sussurra sua canção silenciosa através das cordas de um violino. A cena é simples, mas carregada de simbolismo. Buckley se retrata em um fundo escuro, vestido de maneira sóbria, com um olhar intenso e pensativo. Sua expressão não é de medo, mas sim de um homem consciente de sua mortalidade. O destaque da pintura, no entanto, está ao seu lado, uma figura esquelética, a morte, toca um violino encostado em sua orelha, como se estivesse tocando uma melodia apenas para ele. A morte não tem semblante agressivo, ela não está ameaçando, mas sim lembrando constantemente de sua presença. O fato de estar tocando um violino remete ao simbolismo da música como um presságio do fim, uma dança invisível entre a vida e a morte. A presença do violino pode ser interpretada como uma metáfora para a inspiração artística, sugerindo que a morte é um fator essencial na criação da arte. Muitos artistas encontram sua melhor expressão ao lidar com o conceito da mortalidade. O termo latino memento mori significa lembre-se de que você vai morrer. E essa pintura encapsula esse conceito. Buckley se coloca cara a cara com a morte, aceitando como uma companheira inevitável. O violino pode simbolizar tanto tristeza quanto a aceitação do destino. Será que a morte está tocando uma música melancólica que pronuncia o fim ou uma melodia de libertação,
sugerindo que a morte pode ser apenas o próximo passo. Quando pintou esse autorretrato, Buckling já era um artista renomado, mas enfrentava crises pessoais e de saúde. A morte era um tema recorrente em sua vida e em sua arte, refletida em várias de suas pinturas, incluindo a icônica Ilha dos Mortos, de 1880, que nós vimos no começo do vídeo. A obra não era apenas uma reflexão filosófica sobre a finitude humana, era também um registro de sua própria jornada, um lembrete de que o tempo está sempre passando e de que, mais cedo ou mais tarde, todos devemos ouvir a canção final do violino da morte. Para mim, essa obra é um lembrete da única certeza que temos na vida. A morte é apenas questão de tempo, e cabe a nós aceitar quando ela chegar ou temer a sua chegada. Bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido ao primeiro vídeo do canal. Ainda estamos ajeitando as coisas, mas aos pouquinhos acredito que vai dar tudo certo. Se você gostou, se inscreva por favor e deixe um like e um comentário que ajuda bastante. Muito obrigado e espero ver vocês de volta por aqui.